Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de começar esse debate perguntando: o que sabemos sobre Wittgenstein? Muitos de vocês responderão que conhecem sua segunda obra, Investigações Filosóficas. Mas aqui trataremos do que quase ninguém sabe acerca de Wittgenstein, ou seja, de sua obra Tratatus Filosóficos. Buscaremos dialogar um pouco sobre a mensagem que o filósofo deixou depois de saber que não foi compreendido pelos leitores de sua época. Agora estamos em outros tempos, no que Wittgenstein possivelmente chamaria de futuro. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein nasceu em 26 de abril de 1889 em Viena. De família rica, estudou com professores particulares e, aos 14 anos, segue para a Escola Real de Linz e depois para a Escola Técnica Superior de Berlim. Em 1908, entra para a Universidade de Manchester, Inglaterra, na área de engenharia aeronáutica, pensando em projetar um motor acionado a jato. A partir de então, começa a ler os princípios da matemática de Bertrand Russell e as leis fundamentais da aritmética de Gottlob Frege. Em 1911, visita Frege em Jena, quem o aconselha a ir para Cambridge estudar com Russell. Naquela ocasião, Wittgenstein pergunta a seu mestre se deveria continuar com os estudos aeronáuticos ou passar a estudar mais sobre filosofia. Russell o aconselha a ir para a filosofia. E é nesse momento que Wittgenstein passa a escrever sobre lógica. Dando continuidade ao pensamento de Wittgenstein, vamos falar sobre o Tratatus. Mas antes, vamos começar pelo que ele fala na apresentação. Talvez este livro somente seja compreendido por quem já tenha cogitado por si próprio os pensamentos aqui expressos, ou ao menos cogitado pensamentos semelhantes. Não é, pois, um manual. Terá alcançado seu objetivo se agradar a quem o ler com atenção. Trata de problemas filosóficos e mostra, creio eu, que o questionar destes problemas repousa na má compreensão lógica de nossa linguagem. Poder-se-ia apanhar todo o sentido do livro com estas palavras. Em geral, o que pode ser dito, o pode ser claramente, mas o que não pode falar, deve-se calar. Pretende, portanto, estabelecer um limite ao pensar, ou melhor, não ao pensar, mas à expressão do pensamento. Porquanto, para traçar um limite ao pensar, deveríamos poder pensar ambos os lados desse limite, de sorte que deveríamos pensar o que não pode ser pensado. O limite será, pois, traçado unicamente no interior da língua. Tudo o que fica além dele será simplesmente absurdo. Não quero julgar até onde meus esforços coincidem com os de outros filósofos. Por certo, o que escrevi não pretende ser original no pormenor. Por isso não dou fonte alguma, posto que me é indiferente se o que pensei já foi pensado por alguém antes de mim. Quero apenas mencionar que devo grande parte do estímulo a meus pensamentos às grandiosas obras de Frege e aos trabalhos de meu amigo Rousseau. Caso meu trabalho tenha valor, ele será duplo. Primeiramente porque exprime pensamentos, valor, que será tanto maior quanto melhor os pensamentos forem expressos. Nisto estou consciente de estar muito aquém do possível, simplesmente porque minhas forças são poucas para cumprir a tarefa. Possam outros vir e fazer melhor. No entanto, a verdade dos pensamentos comunicados aqui me parece intocável e definida, de modo que penso ter resolvido os problemas no que é essencial. Se não me engano, o segundo valor desse trabalho é mostrar quão pouco se consegue quando se resolvem tais problemas. Wittgenstein, Viena, 1918. Ao escrever a apresentação do Tractatus Lógico-Filosóficos, Wittgenstein afirma que o livro, embora tenha tido influência de Frege e Russell, contém exclusivamente seus pensamentos. E se alguém pensou igual a ele, não terá nenhum problema.
diz o filósofo. Talvez este livro somente seja compreendido por quem já tenha cogitado por si próprio os pensamentos aqui expressos, ou ao menos cogitado pensamentos semelhantes. Para Wittgenstein, o que ele estava escrevendo era o mais importante resultado de toda sua reflexão dos estudos filosóficos que fizera até então. Daí, ele afirmar que não era um manual e esperava que quem lesse com atenção compreendesse as questões dos problemas filosóficos. Nas palavras do próprio autor, não é, pois, um manual, terá alcançado seu objetivo se agradar quem o ler com atenção. Trata de problemas filosóficos e mostra, creio eu, que o questionar desses problemas repousa na má compreensão lógica de nossa linguagem. Os problemas filosóficos estão embutidos na linguagem, na lógica da linguagem. Dessa forma, o autor nos prepara para o que vem no corpo do texto. Wittgenstein levanta uma questão muito interessante, que aquilo que não se pode falar claramente não poderá ser dito. E por quê? Essa resposta estará sendo respondida durante todo o desenrolar da tese dele, afirma Wittgenstein. Poder-se-ia apanhar todo o sentido do livro com estas palavras. Em geral, o que pode ser dito, o que pode ser claramente, mas o que não se pode falar, deve-se calar. Pretende, portanto, estabelecer um limite ao pensar, ou melhor, não ao pensar, mas à expressão do pensamento. Porquanto, para traçar um limite ao pensar, deveríamos poder pensar ambos os lados desse limite, de sorte que deveríamos pensar o que não pode ser pensado. Mas o que será calado? Ele fala na apresentação que estabelece um limite ao pensar. E ele mesmo diz que ao fazer isso, poderíamos pensar o outro lado, pensar aquilo que não foi pensado. Então, esse não pensado pode estar nas entrelinhas desse pensamento? Wittgenstein não esclarece na apresentação e explica por que não apresentou fontes. O limite será, pois, traçado unicamente no interior da língua. Tudo que fica além dele será simplesmente absurdo. Não quero julgar até onde meus esforços coincidem com os de outros filósofos. Por certo, o que escrevi não pretende ser original no pormenor. Por isso, não dou fonte alguma, posto que me é indiferente se o que pensei já foi pensado por alguém antes de mim. Embora não apresente fontes, enaltece as obras de Frege e Bertrand Russell. Quero apenas mencionar que devo grande parte do estímulo a meus pensamentos às grandiosas obras de Frege e aos trabalhos de meu amigo senhor Bertrand Russell. Mas o filósofo acredita que no que pensa e fala, no valor que ele terá. Também acredita que seu trabalho, entretanto, se acha pequeno para concluir as questões que ele levantou e espera que outro possa vir a fazer. O que é interessante é o fato de ele mesmo dizer que tudo não está correto e escreve investigações filosóficas para corrigir o primeiro. Daí porque Wittgenstein passa a ser classificado como o primeiro e o segundo. Caso meu trabalho tenha valor, ele será duplo, primeiramente porque exprime pensamentos, valor, que será tanto maior quanto melhor os pensamentos forem expressos. Nisto estou consciente de estar muito aquém do possível, simplesmente porque minhas forças são poucas para cumprir a tarefa. Possam outros vir a fazer melhor. No entanto, a verdade dos pensamentos comunicados aqui me parece intocável e definitivo.
de modo que penso ter resolvido os problemas no que é essencial. Se não me engano, o segundo valor deste trabalho é mostrar quão pouco se consegue quando se resolve tais problemas. E assim chegamos ao final. Esperamos ter sido claras. E que tenham compreendido a posição do filósofo, que nos instiga a conhecer a lógica do pensar. Agradecemos a audiência de todos. Muito obrigado pela participação e pelo apoio. Até lá!